Boa noite a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um dia, mais uma noite da nossa Semana da Pastoral do Dízimo. É uma alegria ter vocês aqui conosco, participando, né? Eu fiz ali a enquete, fiquei muito feliz de perceber que muitos, né, mais de 50% das pessoas que estão nessa noite fizeram todas as aulas, né? Estiveram conosco todas as noites. Isso é uma alegria muito grande, porque isso demonstra o quanto as formações de fato foram atrativas ao ponto de fazer com que muitos de vocês estivessem aqui recebendo essa formação, recebendo as formações durante toda essa semana, né? E se nós temos dúvida que é possível trabalhar a formação, que é possível atrair as pessoas para o ambiente pastoral, para que essas pessoas possam ser formadas, prova de que dá certo é essa semana. Basta que nós insistamos, a gente possa sempre estar fazendo, não pararmos, né? E tomarmos sempre a decisão de permanecer, sermos fiéis, perseverantes naquilo que Deus nos chama, que é de fato formarmos discípulos e missionários de Jesus. Então, a formação é esse lugar, né? Então, é uma alegria estar com vocês essa noite. Eu me chamo Jean, para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, eu não sei se tem gente que está assistindo a primeira vez. Tem provavelmente agentes de outras pastorais que estão aí reunidos, assistindo a formação na comunidade. Você está se perguntando, nossa, mas me chamaram para uma formação sobre a providência divina e agora eu caí de paraquedas na semana da pastoral do dízimo. Isso mesmo, foi uma isca, para que a gente pudesse trazer você para essa formação, mas você vai ouvir sim sobre a providência divina, e a ideia dessa formação de hoje e a de ontem, né, da noite passada, era de fato uma formação para todas as pessoas que trabalham na vivência pastoral, né, não só para a pastoral do dízimo, visto que o dízimo é uma responsabilidade de todos, né? Então, por isso que você, que é catequista, que é da pastoral dos enfermos, da liturgia, né, e de tantas outras pastorais, também foi convidado para estar aqui nesta noite. De forma especial, nós temos essa noite um convidado, o padre Adailto, se quiser já ir ligando a câmera, o seu microfone, padre. O padre Adailto vai se apresentar e falar um pouquinho sobre o trabalho dele, e é ele quem vai estar conosco trabalhando a formação, né, desta noite, o tema desta noite. Como eu falei, o meu nome é Jean, a gente é uma agência, a Dominus Evangelização e Marketing, nós somos uma empresa que presta serviço para a Igreja Católica há quase 14 anos, nós completaremos 14 anos em janeiro do próximo ano, eu brinco que a gente está na fase quase debutando, né? Já estamos prontos para comprar o vestido de debutante, começar a organizar a festa dos 15 anos, então a gente já está aí nos finalmente para os nossos 15 anos, né? Falta um aninho e pouco aí. E a gente trabalha, um dos nossos trabalhos é fomentar as atividades da pastoral do dízimo e também o marketing digital na evangelização. Mas o nosso grande propósito, né, da empresa, até eu não falei em nenhuma noite, mas a Dominus tem um propósito muito bem definido, que diz o seguinte: nós acreditamos que todo homem pode conhecer a Deus. É por este motivo que a gente trabalha pela evangelização. Então, nós cremos que todo homem pode conhecer a Deus, né? Então, é isso que nos faz estarmos juntos aqui todas as noites, participando e também vivendo, né, o dia a dia do nosso trabalho. Vamos lá. Que bom poder estar com toda essa turma. Estava olhando aqui os comentários. Pessoas do Brasil inteiro. Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Que bom. Temos aqui representantes de todo o Brasil. Vamos, então, fechar com chave de ouro a semana de formação sobre o dízimo. Primeiro, falar da importância de procurarmos cada vez mais aprender, participar dessas formações. Isso é uma riqueza para a igreja. Pronto, deu certo. Estão vendo?
Maravilha. Agora parece que conseguimos. Vamos adiante. Então, como eu estava dizendo, dízimo e providência divina, uma fonte inesgotável. Esse foi o tema que o Jean Adôminos me passou para que trabalhássemos juntos nesta noite, a última noite dessa formação. Como eu estava dizendo, é um tema bastante propício, é um tema muito pertinente, é um tema que tem todo um vínculo, uma ligação com o dízimo, Então, a minha intenção é mostrar qual é essa ligação, providência divina e dízimo. Primeiro, quero iniciar ajudando-os a entender o conceito de providência divina. O que é exatamente a providência divina? Muito se fala em providência divina, ou divina providência, mas o que é? Primeiro, a providência divina é um agir de Deus em vista do fim último da humanidade, em vista do fim último do homem. Qual é o nosso fim último? É o próprio Deus. Nenhum criador cria sua obra à deriva, nenhum criador cria a sua obra para colocá-la à margem. Assim também Deus. O nosso fim último, portanto, está em Deus. O nosso fim último é Deus. Então, a providência divina é o agir de Deus, em relação ao homem, mas não um agir de comando, de mera submissão. Nós veremos isso adiante, senão o homem seria um fantoche nas mãos de Deus. Não. O agir de Deus visando estar com Deus, pois nosso fim último é Deus. O Catecismo da Igreja Católica define a providência divina como as disposições, ou seja, a maneira, o ordenamento, a ordem pelas quais Deus conduz a sua criação, visando sempre o quê? Visando a perfeição do homem. A maneira do agir de Deus em função do homem, em função sempre do bem do homem, da perfeição do homem. Deus guarda, Deus governa pela sua providência tudo quanto criou, atingindo com força de um extremo ao outro e dispondo tudo suavemente. Sabedoria 8:1. Deus guarda, Deus governa tudo aquilo que ele criou. Hebreus, porque tudo estava nu e patente aos olhos de Deus. Mesmo aquilo que depende da futura ação livre das criaturas. Esse é o conceito, queridos irmãos, que o Catecismo da Igreja Católica traz sobre a providência divina. A ordem, a maneira, a ação de Deus, sempre visando o quê? O bem do homem. O bem do homem. Que Criador quer o mal às suas criaturas. Assim também Deus para conosco. Por outro lado, mesmo conduzindo tudo, ele jamais retira a liberdade do homem. Isso é bonito, isso é belo. Como disse há pouco, nós não somos meramente robôs, não somos meramente fantoches, marionetes na mão de Deus. Atos dos Apóstolos. Em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Porém, vale salientar, Deus respeita a privacidade, Deus respeita a liberdade de cada um. Ele está presente, claro, em todas as situações, nas ocorrências dolorosas, nos acontecimentos aparentemente sem sentido. Como o dito popular nos lembra, nos fala, ele também escreve direito pelas linhas tortas da nossa vida. O que nos tira, o que nos dá. Tudo constitui ocasiões e sinais da sua vontade.
Tudo concorre para o bem daqueles que creem, para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, mais uma vez, vale salientar, vale lembrar, não somos totalmente condicionados. Deus quer que cumpramos sua vontade, mas não somos totalmente condicionados a Deus. Como um robô é condicionado ao seu controlador, como uma marionete, um fantoche, são condicionados ao seu manipulador. Não, Deus respeita o livre-arbítrio, a liberdade do homem. Santa Catarina de Sena assim mencionou: tudo procede do amor, tudo está ordenado para a salvação do homem e não nenhum outro fim. Ou seja, todo o agir de Deus é por amor, está ordenado para a salvação do homem e não possui, não há outro fim. Porém, Deus respeita a liberdade, Deus nos dá, em primeiro, a liberdade e respeita a nossa liberdade. Portanto, o homem é chamado a confiar inteiramente na providência divina, pois esta é o meio pelo qual ele conduz com sabedoria e amor toda a humanidade, todas as criaturas, para o seu fim último, que é o próprio Deus. Não há destino cego, nem acaso, nem poder dos astros. Não somos meros espectadores dos acontecimentos. Os acontecimentos vão existindo independentemente da ação do homem. Não. A providência divina elimina o casual, elimina a predestinação. É preciso, então, observar que há uma distinção, uma grande diferença entre a providência divina, o casual ou a predestinação. Eu me recordo, logo no início do meu ministério, uma mãe me procurou semanas após o falecimento do seu filho, uma adolescente de 10, 11 anos, estava caminhando na calçada e um motoqueiro embriagado perde a direção, atropela essa criança e, no momento, ela morre. A criança morre, vem a morrer. E a mãe, então, me questionava, desesperada, dizendo: padre, estou perdendo a minha fé. Por que Deus permitiu essa atrocidade com meu filho? Por que Deus permitiu que ele morresse de uma forma como aconteceu? Por que Deus permitiu essa fatalidade em nossa família? E me veio em mente justamente esse tema, a providência divina. Justamente aquilo que eu dizia a vocês. Deus respeita a liberdade, nos dá a liberdade ao homem, mas respeita a nossa liberdade. Nos dá respeitando-a. Eu, então, será que foi propósito de Deus? Será que, de fato, foi desejo de Deus? Poxa, que Deus é esse que nós cremos? É um Deus totalmente oposto aos evangelhos. O próprio Cristo, nos evangelhos, nos revela a face terna, a face misericordiosa de Deus. Será que o Deus que nós acreditamos é este? Que não respeita a nossa liberdade, nos condiciona, nos manipula e, o que é pior, faz acontecer em nossa vida a desgraça? Será que é essa a vontade de Deus? Eu dizia a ela: se assim for, se acreditarmos nisso, nós isentaríamos o ser humano de qualquer culpa. Esse garoto que se embriagou, que bebeu excessivamente, pegou a morte, não tem nenhuma, porque foi vontade de Deus,
Foi propósito de Deus. Mais uma vez, quero salientar, não é esse o Deus que nós acreditamos. Não é esse o Deus que nós cremos. Não é esse o Deus revelado pelas Sagradas Escrituras. Não é esse o Deus revelado pelo próprio Cristo. Se Deus determinasse todos os atos humanos, a sua salvação ou perdição eterna, o homem não possuiria liberdade. Se Deus determinasse todos os atos humanos, não teríamos liberdade nenhuma para optar pela salvação ou pela condenação. Ninguém poderia ser condenado, ninguém, já que tudo o que aconteceu, tudo o que fizemos foi propósito de Deus. Não é essa a nossa fé, não é essa a nossa fé. A providência divina age, a providência divina acontece em nossas vidas. Nós acreditamos na ação de Deus em nossa vida, mas vale lembrar, Deus respeita a nossa liberdade. Deus age através da inteligência, Deus age através da liberdade humana. Ele não age sozinho. Quer também a nossa cooperação, quer também a nossa colaboração. Age e trabalha nas criaturas, numa admirável sinergia entre o Criador e a criatura, Deus e o homem. O homem, assim, os homens constroem a sua história. Nós somos responsáveis pela nossa história, cada um, claro, contando sempre com a graça de Deus. Não podemos descartar a graça de Deus. É a graça de Deus que nos auxilia, é a graça de Deus que nos fortalece, é a graça de Deus que nos motiva, é a graça, é a força que vem de Deus que nos faz caminhar. Não há concorrência, há sim colaboração. Somos, portanto, nos tornamos, o homem se torna co-criador junto do grande Criador. Deus confia no homem, Deus quer sua participação na história da salvação. Assim quis, revelou o seu Filho Jesus Cristo através de uma jovem, quis contar com Maria, portanto, a escolheu para se tornar cooperadora ou colaboradora na obra da salvação. Se não cremos na providência divina, caímos, portanto, nas garras da fatalidade. Caímos no destino do acaso. Caímos na sorte, no azar. Caímos na opção dos astros, dos espíritos. Já ouviram muitos que acreditam em astrologia, por exemplo, e acredita piamente, fielmente, que sua vida é regida pela astrologia, pela opção da sorte, do azar, dos espíritos. Não, não. A nossa vida é motivada pela providência divina. E são questões incompatíveis, são questões totalmente separáveis. Providência divina, fatalidade, destino, sorte, azar, astros, espíritos. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Deus é o Senhor, soberano de todos e tudo, soberano de seus desígnios, mas para a realização dos mesmos, serve-se também do concurso das criaturas. Isso não é um sinal de fraqueza ou da fraqueza de Deus, não, mas é um sinal da grandeza, da bondade de Deus, pois ele não somente dá às suas criaturas o poder de existir, a existência, mas dá também a dignidade de agirem por elas mesmas, de serem causas, de serem princípios uma das outras e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio.
somos responsáveis por nossas atitudes. Como aquele jovem foi responsável em ter cometido aquele acidente, foi sim responsável em ter causado a morte daquele adolescente, pois antes de sair com a sua motocicleta, ele se embriagou, ele não pensou nas consequências, e as consequências foram drásticas, causando a morte de um inocente. Nós somos responsáveis por nossas atitudes. Ensina o catecismo que aos homens Deus concede a participação na sua providência, confiando-lhes desde o início do mundo a responsabilidade de submeter a terra e dominar. E aqui fazemos menção ao livro da criação, ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e dá ao homem o poder de procriar, dá ao homem a responsabilidade de dominar a terra. Mais uma vez, quero mencionar, quero salientar, não somos meros robozinhos, fantoches, marionetes na mão de Deus. A melhor atitude diante da providência divina, portanto, é a fé. Acreditar, colaborar, fazer a nossa parte. Existe um ditado bonito: rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Isso é belo. Rezar acreditando que é a mão de Deus que nos sustenta, que nos dá força diante das nossas necessidades, diante da nossa fraqueza, mas arregaçar as mangas e trabalhar como se tudo, absolutamente tudo, dependesse de você. Tirada do nada pelo poder, sabedoria, bondade de Deus, a criatura não pode nada se for cortada de sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai. A criatura sem o Criador se esvai. Muito menos pode atingir seu fim último sem a graça de Deus. Muito menos pode atingir o seu fim último, que é Deus, sem sua graça. Na Bíblia, nós encontramos diversos testemunhos da ação divina em nós, da ação divina junto ao povo. No Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 13 a 19, Deus não deixa faltar o maná ao povo que saiu do deserto. Deus escolhe Moisés para libertar o povo outrora escravizado no deserto. A providência divina aconteceu. O povo assumiu a sua parte. O povo é liberto, mas assume com confiança o compromisso de sair, de caminhar rumo à terra que Deus lhe promete. Nesta caminhada, falta o pão, falta o pão. O povo clama por intermédio de Moisés a Deus. Outrora comíamos carne com fartura e agora estamos passando fome. O povo clama, Moisés pede, recorre a Deus pedindo e a providência divina se manifesta. Deus não deixa faltar o maná ao povo no deserto. Deus não deixa faltar o maná ao seu povo. No Evangelho, Jesus nos convida a um abandono total à providência divina. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33, não vos inquieteis, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Pois bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Isso não quer dizer que devemos nos conformar e cruzar os braços. Não. Acabei de dizer, a providência divina
não nos lança um conformismo, pelo contrário, nos lança a ação. A ação. Assim, podemos concluir esta primeira parte. A fé na divina providência de Deus, ou a fé na divina providência, ou a fé na providência de Deus, nos convida, nos lança, nos motiva a uma verdadeira confiança. Acreditar. Quando eu falo sobre este tema ao meu povo, nas homilias, nos retiros, nos encontros, eu sempre menciono, ao meu ver, um dos mais belos salmos, Salmo 22. É isso. O Salmo 22 é um salmo que evidencia a divina providência. Tu és, Senhor, o meu pastor. Nada em minha vida há de faltar. Nada em minha vida há de faltar. Queridos irmãos, vamos lá. Vamos agora propriamente ao tema que nos foi proposto. Nesta primeira parte, eu quis ajudá-los a entender o que é a providência divina. Conceitos bíblicos, ou conceito a partir da Bíblia, também a partir do Catecismo da Igreja Católica. Agora, dízimo e providência divina. Qual é a relação? Dízimo e providência divina. Em resposta à nossa confiança em Deus, ou em resposta à providência divina, nós podemos enumerar uma série de atos concretos. Como prova da nossa confiança em Deus, podemos enumerar uma série de atos concretos. Dentre estes atos, o dízimo. Então, aqui temos já um primeiro conceito do dízimo. Podemos, então, assim afirmar: dízimo é a resposta do homem, da mulher de fé que confia em Deus. É a resposta do homem e mulher de fé diante da sua confiança na providência divina. O documento 106 nos apresenta a principal fundamentação do dízimo está nas Sagradas Escrituras. Nós não devemos buscar nenhum outro fundamento, não devemos entender o dízimo a partir de outros fundamentos. Sabem por quê há tantos exageros, tantas igrejinhas aí abertas recentemente? Por quê? Porque não tem a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como o principal fundamento, a principal base. O dízimo encontra-se nas Sagradas Escrituras. E a principal fundamentação, a coluna central, o eixo do dízimo está na palavra de Deus. Quem afirma é este documento, lançado em 2016, documento 106. Não sei se todos conhecem, mas vale a pena. É o último documento dos nossos bispos lançado sobre a partilha, sobre o dízimo. O documento 106 continua: Deus é o Senhor de tudo o que existe, o proprietário da terra, de onde provém o alimento e fonte de toda a bênção. Isso está na palavra de Deus. Levítico, Salmo 24. Ao se entregar o dízimo a Deus, segundo a concepção bíblica, reconhece-se que tudo vem dele, que tudo vem das mãos de Deus. Reconhecimento e gratidão, o melhor devemos dar a ele. Não a sobra, não o que nos resta, mas o melhor, o melhor. É a nossa resposta diante da providência divina. A primeira vez que encontramos no Antigo Testamento uma citação sobre o dízimo, ele é entregue em forma de gratidão. Gratidão a Deus, reconhecendo o sustento à mão de Deus. Patriarca Abraão, movido pela graça divina, sente-se agraciado, entrega o seu dízimo a Melquisedeque. Se quiser anotar, Gênesis capítulo 14, versículo 20.
Essa é a narrativa que eu acabei de mencionar, que eu acabei de citar. Esse gesto de Abraão é precedido, no capítulo 13, pela promessa que Deus lhe faz em lhe entregar um povo, a terra de Canaã. Que bonito. Abraão confia. Abraão confia. Como prova de gratidão à providência divina que estava agindo em sua vida, Deus procura Melquisedeque e dá o dízimo. Essa gratidão não é um mero sentimento passageiro, mas é um reconhecimento de algo, um reconhecimento da mão de Deus junto de Abraão. É um reconhecimento da providência divina junto dele. O dízimo, enquanto gesto concreto de gratidão, é a expressão de um coração agradecido pelas dádivas. Que bonito. O meu dízimo é expressão de um coração que eu trago aqui, de um coração recebido, de um coração agradecido por tantas dádivas que recebo de Deus. Aqui está a primeira fundamentação do dízimo. Acabei de dizer, a base é a palavra de Deus. Se tomarmos a palavra de Deus, ela traz esse conceito, o dízimo como gratidão a Deus. Eu não sou dizimista porque a minha paróquia precisa ser construída. Eu não sou dizimista porque eu tenho que colaborar nas despesas do mês. A primeira grande motivação está aqui. Expressão de um coração de fé. Expressão de um coração agradecido pelas dádivas recebidas. Expressão da minha fé, da minha confiança na providência divina. Outras passagens do Antigo Testamento que nos ajudam a entender esse conceito do dízimo. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias. Faze tuas oferendas com o rosto alegre. Consagra teu dízimo com alegria e fé. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele. Dê de bom coração, com o que tuas mãos possuem, com o que tuas mãos ganham. Eclesiástico, capítulo 35, versículo de 1 a 12. Esta narrativa, esta passagem bíblica, confirma esse conceito do dízimo. Nos ajuda a entender ainda mais o dízimo como gratidão. O dízimo como consequência da minha fé, da minha confiança na providência divina. Do livro de Deuteronômio, darás todos os dízimos da tua colheita. O levita, o peregrino, o órfão, a viúva comerão e se fartarão. E Deus te abençoará em todas as obras que tuas mãos realizarem. Dê o dízimo de todas as tuas colheitas. E aqui vale mencionar, livro de Deuteronômio, capítulo 14, 28 a 29. Estamos falando do Antigo Testamento. Padre, por que dízimo da colheita? Porque não havia a mesma forma comercial que hoje nós concebemos e conhecemos. Eu preciso de um produto, eu vou lá com o meu dinheiro, hoje com o meu cartão, e posso então adquiri-lo. Não. O comércio se dava pela troca dos produtos do campo. O dízimo, consequentemente, era dado a partir daquilo que eu recolhia, que eu cultivava, do meu trabalho no campo. E se tinha essa mentalidade. O dízimo como gratidão a Deus pela colheita. Separava 10% da minha colheita e levava ao templo. Passagens do Novo Testamento que nos ajuda a entender esse conceito do dízimo. Levantando os olhos,
Jesus viu muitas pessoas depositando o seu dízimo no cofre da entrada do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedinhas. Então Cristo se volta aos seus discípulos e lhes diz: esta viúva deu mais do que todos. Todos deram o que sobrava. Ela, porém, na sua pobreza confiou e deu tudo o que tinha para o seu sustento. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Essa narrativa é linda. Cristo, ele não olha para o valor da partilha, mas ele olha para o coração. A viúva, diferentemente de hoje, na época de Cristo, se ninguém por ela vivia à margem, esquecida, jogada, abandonada e até podia morrer à míngua. Aquela viúva, segundo o Evangelho, era pobre, sozinha, não tinha ninguém por ela, tinha apenas 2 moedinhas para viver. Cristo podia lhe dizer: não, minha senhora, volte para a sua casa, compre azeite, farinha, para que possa fazer os pães, para que possa sobreviver. Cristo não olha para o valor, olha para o coração. Ele olhou para a atitude daquela viúva. Aquela viúva demonstrou tamanha e grande fé. Fé na providência divina, que não iria lhe abandonar naquele momento. Ela sabia que estava à margem, à deriva, sozinha, mas ela confiou. Ela deu tudo o que possuía como demonstração da sua fé, como demonstração da confiança na providência divina. E Cristo exalta. Cristo exalta a atitude de confiança daquela viúva. São João Crisóstomo, santo da nossa igreja do século V, ensina: para os judeus, o dízimo era preceito, era uma imposição, era lei, era norma. Para nós cristãos, o dízimo se torna uma fonte de grande alegria, fonte de gratidão, fonte de agradecimento pelos dons recebidos do Criador. Ou seja, como consequência, como resultado da nossa confiança na providência divina. Dízimo não é um investimento, pois se o fosse, necessariamente teria de haver uma devolutiva material, sobretudo. Dízimo também não é compra de bens sagrados, pois as dádivas e graças divinas não possuem preço nem se encontram à venda. Há uma bonita, uma bela oração da partilha, ao meu ver, uma das mais belas de tantas que nós encontramos. Inclusive, o documento 106 traz também uma opção de oração da partilha. Mas há uma que me encanta, que destaca justamente esse conceito que nós estamos meditando, estamos refletindo. E ela termina assim: pois se tenho, ó Deus, é porque me destes. Pois se tenho, é porque me destes. Quer prova maior da nossa confiança na providência divina? Quer prova maior que essa? Pois tudo que possuo, tudo que tenho, é porque me destes. Destes a força para o trabalho, a saúde para a lida, tudo que tenho é porque me destes. Isso não quer dizer que vamos cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Lembram-se do que eu disse no início, quando trabalhava o conceito de providência divina? Deus age, mas quer que façamos a nossa parte. Deus age, mas quer que façamos aquilo que nos compete. Vamos dar um passo a mais. O que é o dízimo, segundo o documento 106? Eu tenho que correr um pouquinho, porque o tempo está passando. Como começamos 10 minutinhos,
atrasados. Acho que o Jean não vai me puxar a orelha. Tranquilo, padre, pode seguir, fica tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Quero, então, agora mencionar um pouco sobre este documento, uma riqueza para a nossa igreja. O que é o dízimo, segundo o documento 106, lançado lá no ano de 2016. O documento, então, assim afirma: o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica, ou seja, constante. Constante. A minha fé na providência divina, ela não se esgota. Ela não tem altos e baixos. A minha fé na providência divina é constante. O meu dízimo, portanto, deve ser periódico, constante, por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação, a sustentação da sua comunidade, a sustentação da igreja. Ela pressupõe pessoas evangelizadas. Pessoas evangelizadas. O que isso quer dizer? Poderíamos enumerar uma série de fatores. Dentre eles, pressupõe pessoas que creem, pessoas que acreditam e confiam. Se eu saísse agora na rua e encontrasse alguém caminhando lá fora e perguntasse: o que é o dízimo para você? Ou, primeiramente, você tem fé? Se a pessoa dissesse não, e eu perguntasse: o que é o dízimo para você? Ela com certeza iria tecer uma série de comentários negativos. Com certeza iria ridicularizar o dízimo. O dízimo, ele exige, está em sintonia, pressupõe pessoas evangelizadas, pessoas de fé. O documento de Aparecida, esta grande riqueza, que está completando 15 anos de seu lançamento neste ano, afirma: todos os membros da comunidade paroquial são responsáveis pela evangelização dos homens e das mulheres em cada ambiente. Todos os membros. Eu sou responsável, você. É nosso dever ajudar o nosso povo, os nossos leigos, sobretudo aqueles de missa, apenas a tomarem essa consciência. Você não deve ser dizimista simplesmente por este ou por aquele fator. A primeira grande motivação é: eu sou dizimista como resultado da minha fé, como consequência da minha confiança em Deus. O dízimo, portanto, é um compromisso de fé, pois está relacionado com a experiência de Deus. Experiência que eu faço do Deus verdadeiro. Providência, experiência, a minha fé na providência divina. E a experiência individual. A experiência individual. Cada um tem sua experiência de fé. Cada um faz sua experiência de Deus. Por isso, o dízimo é uma decisão pessoal. Interessante. O documento traz constantemente isso. Não uma imposição. Não uma imposição. Eu vou dizer adiante. Para se casar, você tem que ser dizimista. Para isso, tem que ser... Não uma imposição, mas uma decisão pessoal, como fruto da minha experiência com Deus, como fruto da minha experiência de Deus. Alguém se torna dizimista porque tem fé em Deus e confia nas suas promessas, afirma o documento 106. Não se pode enxergar o dízimo como uma mera forma de colaboração financeira, como se a igreja fosse uma simples organização não governamental, uma ONG. O padre vive dizendo que há necessidade, que tem projetos que não saem do papel por escassez de financeira, então eu vou colaborar. Não podemos enxergar o dízimo dessa maneira.
É necessário entender que o trabalho de conscientização do dízimo nas paróquias e comunidades não deve meramente tratar de dinheiro, falar das despesas, falar das necessidades. Não, o dízimo primeiro tem que ser assumido como consequência de uma experiência de fé em Deus, como consequência de uma experiência da providência divina na vida de cada cristão, de cada cristã. Não conseguiremos convencer ninguém a fazer a experiência do dízimo em uma paróquia ou em uma comunidade sem que a pessoa tenha uma profunda experiência de fé com Deus. Caso contrário, aquela paróquia ou aquela comunidade poderá até conseguir se manter diante das arrecadações que recebe. Mas tais arrecadações seriam uma mera colaboração, uma doação ou qualquer outra coisa, menos o dízimo consciente. Menos o dízimo consciente. Talvez eu até possa me sentir motivado em devolver meu dízimo, porque eu ouvi o coordenador falando das necessidades da minha paróquia. Mas, sem uma experiência de fé em Deus, esse propósito se esgota facilmente. Esse propósito se esgota facilmente. Querido irmão, querida irmã, temos então já a primeira seta que nos indica, que nos sinaliza como trabalhar a consciência do dízimo da minha paróquia, da minha comunidade. Primeiro caminho, ou caminho indicado, primeiro, pela palavra de Deus, pela tradição da própria igreja, pelos nossos bispos. O caminho indicado é dízimo como fruto, como consequência, como resultado da minha experiência com Deus, da minha experiência da providência divina. Quero agora trabalhar, então, a partir disso, trabalhar caminhos de conscientização do dízimo. Temos vários vastos caminhos. Quer saber quais são esses caminhos? Basta ligar a TV em um desses canais de tantas e inúmeras igrejas que encontramos por aí. Basta ligar um destes canais e encontramos diversas maneiras de conscientização do dízimo. Nós podemos, então, nos questionar qual o caminho que nós, enquanto cristãos católicos, devemos abraçar? Qual o caminho que nós devemos assumir? Primeiro, o caminho da recompensa. Será esse o caminho viável? Será esse o caminho que nós, católicos, devemos abraçar? Esse caminho promete resultados imediatos, oferece retorno vantajoso. Quem nunca ouviu, venha para a minha igreja e você terá bom êxito. Assuma o compromisso do dízimo, o verdadeiro dízimo, não uma mera contribuição. Você terá o carro do ano. Será esse o caminho viável? Papa Francisco assim menciona. Algum de vós sabe quanto custa a graça? Onde se vende a graça? Onde posso comprá-la? Ninguém o sabe dizer. Será que posso comprá-la na secretaria de uma paróquia? Será que alguém lá à venda? Há algum padre que a venda? Não, a graça não se compra, nem se vende, porque a graça é um dom de Deus. A teologia da prosperidade, que é o exemplo de recompensa, essa teoria tem sua origem norte-americana e ela afirma controlar a vida material, seu dinheiro, por exemplo, o êxito financeiro, através da vida espiritual. Ponto. A sua vida material, ela é regida pela sua vida espiritual. Esse é o grande eixo, a grande coluna da teologia da prosperidade. Como consequência, quanto mais espiritual alguém é, tanto mais rico será. Ou,
tanto mais êxito financeiro terá. O que facilmente leva a entender que quanto mais pobre uma pessoa é, tanto menor é a sua espiritualidade, tanto menor é a sua confiança em Deus. Isso está certo? Óbvio que não. Claro que não. Nós, católicos, não podemos jamais cair nesse erro. Não podemos jamais cair nesse erro. Propagar o dízimo como caminho de recompensa, Segundo, o caminho da coação. Motivar através da obrigação. Será esse o caminho viável? Vamos lá. Quantas vezes já ouvimos? A Bíblia obriga a pagar o dízimo. Pagar o dízimo é obrigação, é um dever, é lei de todo batizado. Deve-se pagar 10% e nada menos. Quem não pagar o dízimo não pode receber os sacramentos da igreja. Só quem paga o dízimo pode se beneficiar das estruturas da comunidade. Quantas vezes ouvimos isso? O apóstolo Paulo ensina: cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem constrangimento, porque Deus ama quem sabe partilhar com alegria. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Aqui já cai por terra essa teoria. O dízimo como imposição, como lei. O termo dízimo significa a 10ª parte. Essa quantia foi o conteúdo do voto dos patriarcas Abraão e Jacó. E assim assumida, ela é assumida como lei, como obrigatoriedade em todo o Antigo Testamento. A igreja, porém, a igreja cristã, a nossa igreja, não estabelece como lei nenhum percentual definitivo. Mais uma vez, menciono o documento 106. Ou seja, o caminho da coação, da obrigatoriedade, da lei, cai por terra. Qual, portanto, é o caminho que devemos seguir? Vamos adiante, povo de Deus. Por último, o caminho da corresponsabilidade, da conscientização. O primeiro passo dos bispos do Brasil sobre o dízimo aconteceu lá no ano de 1975, quando os bispos do Brasil se reuniram e estabeleceram como prioridade o dízimo na igreja. Precisamos trabalhar a conscientização sobre o dízimo em nossa igreja. E foi então publicado, editado um estudo da CNBB do ano de 1975. Lá, nesse estudo, os bispos então afirmaram: não seria caminho pastoral verdadeiro o recurso à pressão, à obrigatoriedade, seja enquanto oferecesse benefícios e privilégios aos dizimistas, seja enquanto oferecesse certos serviços ou impusesse obrigações especiais ao não dizimistas. Agindo assim, parece-nos que estes recursos seriam uma volta ao dízimo como obrigatoriedade, como lei jurídica. Os bispos lá no ano de 1975 já nos ajudam a entender. Não é um caminho verdadeiro a imposição, a pressão, grandes privilégios aos dizimistas. Aqui você encontra, sendo dizimista, a graça de Deus recairá sobre ti. E aquele que ainda sentiu tocado, ou mais, e aquele que ainda não entendeu a importância, aquele que ainda não se conscientizou da importância do dízimo, é excluído da graça de Deus? Mais uma vez me volto ao documento. A correta compreensão do dízimo evita que ele seja proposto e assumido
unicamente como forma de captação de recursos para outras pastorais, para a sustentação de pessoas e para a manutenção das estruturas eclesiais. Evita que seja assumido somente diante das necessidades. Não. Essa compreensão não expressa a riqueza do significado do dízimo, não podendo, portanto, ser apresentada como única e grande motivação, nem como motivação principal, pois haveria grande risco de reduzir o sentido, a complexidade do dízimo. Devemos trabalhar a consciência do dízimo junto ao nosso povo. Se há ainda muitos que não têm essa consciência, que não abraçaram o compromisso com o dízimo, talvez porque nós católicos nos envergonhamos em falar sobre isso. E falar sobre o dízimo, mais uma vez volto a dizer, não é falar das necessidades, não é impor, não é fazer chantagem emocional, não é falar das despesas, não. Falar sobre o dízimo é justamente conscientizar. O dízimo é abraçado como compromisso de uma pessoa de fé. O dízimo deve ser abraçado como prova, manifestação da sua confiança na providência de Deus. Eu tenho fé. Consequentemente, eu assumo, eu abraço este compromisso com a minha igreja. Esse é o caminho correto, o caminho da corresponsabilidade, o caminho da conscientização, não da imposição, não da chantagem emocional, o caminho da conscientização. Um mundo onde tudo é pago, onde tudo gira em torno da moeda, em torno do dinheiro. E hoje a moeda é substituída pelos cartões, por tantos e variados aplicativos. Hoje vivemos uma sociedade onde tudo se comercializa. Vende-se, compra-se tudo. Desde viagens de lazer, investimentos em bens e muitas vezes, sim, muitas vezes, até um pedaço no céu. Para qualquer lugar que nos voltemos, a gente oferecendo algo, seja nos grandes shoppings, até nos grandes santuários de tantas e mais variadas religiões lá fora. A humanidade parece uma grande loja. Todos são vendedores e compradores ao mesmo tempo, subjugados pela lei da oferta, da procura. Os produtos, os mais diversos possíveis, estão nas mais variadas prateleiras, nas barracas dos camelôs, nas lojas onde só entram milionários, nos brechós, nas bolsas de valores, mas também nas igrejas. Fazemos da fé, tantas e muitas vezes, um produto e a comercializamos. O mundo converteu-se ao lucro. O problema não está necessariamente em poder comprar, em poder vender. Não. Afinal, o comércio é a troca de bens, que visa fornecer às pessoas o suficiente para que possamos viver com dignidade. Claro, é vontade de Deus que os seus vivam plenamente. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham plenamente, e a tenham com dignidade. O mal está em fazer do comércio um instrumento de exploração. E nessa sociedade, ou nessa realidade, marcada por conflitos, por concorrência, por competição, a igreja está situada. E muitas vezes, nós, enquanto igreja, caímos neste grande erro. Comercializamos a fé.
fazemos dela um instrumento de exploração. A palavra de Deus ilumina a igreja para não entrar nesse jogo. Não pode entrar nessa lógica competitiva do mercado atual, do mercado que encontramos lá fora. Sim, dízimo não é. Não é comércio, não é troca de interesse, não é pagamento de graças. Dê o dízimo e você terá êxito financeiro. Dê o dízimo e você terá, até o final do ano, o teu carro tão sonhado, tão almejado. Não. Dízimo é ação de graças, partilha, contribuição, sinal da minha fé na providência divina. Sinal da minha confiança em Deus. Pelo dízimo, demonstramos nossa gratidão a Deus, ao mesmo tempo que assumimos a missão de cumprir na igreja o grande mandamento deixado pelo Mestre, deixado pelo seu fundador. Ide e anunciai a todos o meu evangelho. Conferir Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide e anunciai a todos o meu evangelho. Dízimo primeiro tem como sentido, significado, ação de graças, partilha, contribuição, sinal da minha fé na providência divina. Mas também, pelo meu dízimo, eu assumo o mandato do Mestre. Ide e anunciai a todos o meu evangelho. Não devemos ter medo de mostrar ao nosso povo essa face, a face do verdadeiro dízimo, do dízimo anunciado pelo Antigo, pelo Novo Testamento, contido nas Sagradas Escrituras. Não devemos nos intimidar em falar do dízimo. Quantas vezes, passando pelas paróquias, eu ouço: lá vem o padre falar de dinheiro novamente. Se ainda há esse preconceito, é porque o nosso povo precisa ser conscientizado. Ide, fazei a experiência. Fazei a experiência. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Este é o convite de Deus a nós. Não meramente a experiência do dízimo, mas antes a experiência gratuita da providência de Deus, da providência divina. E, consequentemente, a experiência da partilha, a experiência do dízimo. Deus abençoe. Que bom podermos ter conversado, trocado, partilhado um pouco de conhecimento a partir deste tema tão vasto e tão complexo. Obrigado por ter renunciado aos nossos afazeres, tantos compromissos, diversão nessa noite de sexta-feira, para que possamos nos encontrar, para que possamos estar aqui juntos nesta noite. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu trabalho e sua comunidade, para que, de fato, consigamos, enquanto igreja, trabalhar a conscientização do nosso povo sobre o verdadeiro sentido da partilha, sobre o verdadeiro sentido do dízimo. Jean, eu posso deixar o meu WhatsApp, se caso alguém quiser depois algum pedido, alguma dúvida, é possível? Sim, padre, claro, se eu quiser deixar, não tem problema. Aqueles que quiserem anotar, se você tiver alguma dúvida, algo até mesmo a partir da sua realidade. A gente tem algumas perguntas aqui, padre, aí a gente já pode também ir respondendo para as pessoas aqui, tá? No chat, que elas fizeram no chat. E aí a gente coloca também depois lá. Eu já respondi uma aqui que era sobre o acesso ao documento 106. Eu mandei o link das edições CNBB, que você pode adquirir lá, custa R$11. E é legal você comprar, até para você ajudar a financiar a formação na igreja, porque as edições sustentam a dimensão formativa, né,
da CNBB. Então, esse aqui é o documento, ele é bem fininho e é muito bom, apesar de ele ser pequeno, mas ele é muito bom mesmo. E você pode adquirir pelo site das edições CNBB, tá bom? Então, já eu botei o link ali, mas eu vou pedir para a Ana mandar para vocês pelos grupos lá também, para vocês adquirirem. Eu vi uma pergunta aqui, padre, sobre o dízimo, se ele deve ser calculado pelo salário líquido ou bruto. E o senhor meio que já respondeu na formação, mas eu acho que é interessante a gente enfatizar algo relacionado aos 10%. Eu só quero fazer uma retificação sobre a formação de ontem, que o Tobias ele é consagrado numa comunidade religiosa missionária, e na comunidade deles, a regra de vida prevê dar 10% do dízimo. Então, quando ele citou ontem, é porque na realidade dele isso está previsto no estatuto deles, né? Então, teve um momento que ele citou sobre os 10% de você separar lá no planejamento financeiro os 10% do dízimo, ele cita essa quantidade, porque na cabeça dele, claro, ele vive uma realidade de vida consagrada, ele separa 10%, como ele falou, do dízimo, mais 5%, que na verdade é 15%, para o fundo dos pobres, né? Mas aí o padre já falou, mas eu acho que valeria a pena a gente falar se a igreja exige esses 10% ou não, né? E a motivação disso. Vamos lá. A primeira fundamento para essa pergunta está na palavra de Deus. Eu mencionei. São Paulo diz: dê de coração conforme a tua fé, o teu coração. Os bispos do Brasil, nesse documento, afirmam: não há um percentual rígido, fechado, definido. Você deve dar os 10%. Se for 9%, não é dízimo. Não. O dízimo é fruto do teu coração. É fruto da tua experiência de fé. É fruto da tua experiência com Deus. Da tua experiência com Deus. Claro, você tem uma rica, grande, vasta experiência de fé, vasta experiência com Deus. Claro, você vai assumir o propósito dos 10%, sem dúvida nenhuma. Mas, padre, eu sou padre há 17 anos, estarei agora em agosto, 17 anos de ministério sacerdotal. Quantas vezes eu já ouvi, padre, eu tenho que me manter com o salário mínimo. Tem os remédios, tem a comida. Esse mês eu não posso dar os 10%. Não é o meu dízimo, não é verdadeiro o dízimo? Claro que é, claro que é. Porque brotou do coração, da experiência daquela pessoa, da experiência de fé dela. Ela não pôde dar os 10% naquele mês. Então, os bispos salientam: não há um critério pré-determinado, um critério rígido para definir é ou não dízimo. O critério é o coração, é a fé. Eu acho essa parte sobre o percentual e o documento, né, é muito bonito, porque a igreja é muito mãe, né? Então, assim, a gente vai vendo que não é uma questão de valor, mas é como o nosso coração encara, né, a realidade do dízimo. E eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam de fato entender, né? O dízimo não é uma questão financeira, né? Apesar de se refletir, eu brinco que ele se materializa no dinheiro, né? Mas o dízimo é uma experiência de fé. Ele só se materializa no dinheiro, mas não está ligado diretamente a esse material, né? Essa matéria. O dízimo é muito além de dinheiro. É o que eu disse há pouco. Infelizmente, vemos muitas experiências lá fora, nas mais variadas igrejas, que reduzem o dízimo a dinheiro, ao financeiro, ao bolso, a uma colaboração financeira. Nós não podemos cair nessa. Não podemos cair nessa. O dinheiro é um âmbito, faz parte, mas ele não, o dízimo jamais, para nós cristãos, para nossa igreja, pode ser reduzido simples e unicamente ao dinheiro. Verdade. E isso vai mudar, inclusive, a nossa forma de trabalhar na pastoral do dízimo. Por exemplo, eu sempre falo para os padres que o nosso maior erro é condicionar o dízimo à realidade financeira, né? Se nós condicionássemos a vivência da pastoral do dízimo à evangelização, a gente teria muita gente trabalhando na pastoral do dízimo. Eu vejo pelo curso do dízimo, a primeira aula que eu dou é sobre sustentabilidade evangelizadora. E os depoimentos dos alunos que são novos e que não são da pastoral, que geralmente os padres convidam eles para fazer o curso para depois eles começarem a trabalhar na pastoral.
E eles, assim, é muito engraçado, porque toda turma tem esses casos, né? E aí eles chegam para a gente e dizem assim, nossa, o padre me chamou para vir para a Pastoral do Dízimo, já e eu não queria de jeito nenhum, mas agora eu entendi, eu não quero sair daqui. Por quê? Porque é um preconceito. Dízimo, dinheiro. Dízimo, Exatamente. cobrança. Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue entender. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu acho que vale a pena. Padre, é possível falar da pertença versus identidade? Ou seja, existe pertença sem identidade, ou e vice-versa, né? A providência divina me faz lembrar o ensinamento do bom samaritano. É possível fazer essa relação? Obrigado, fique com Deus e salve Maria Imaculada. Jean, me ajuda a entender. Vamos lá. Pertença, identidade. Eu acho que ela quis dizer no sentido assim, de que se uma pessoa, me ajuda aí, é o Cleidinei, na verdade, é um homem. Ele disse, o que eu entendi é o seguinte, como é que uma pessoa que não tem um sentimento de pertença e também uma identidade católica, eu acho que é isso que ele quer dizer, no sentido de, na sua identidade... No âmbito de religião. Isso, de religião e identidade, se ela vai conseguir ser... eu consigo desvincular, né? Identidade pertence a uma religião, à catolicidade, eu acho, e ao dízimo. A questão da providência divina, ela não é um mérito exclusivo da Igreja Católica. Qualquer religião, e não só a religião cristã, qualquer religião que nos apresenta um ser superior, para nós cristãos, Deus personificado em Jesus Cristo, mas qualquer outra religião, ela trabalha essa questão de providência divina. Qualquer. Exceto o ateu, claro. Mas qualquer religião acredita que o ser humano, ele não diria governado. Essa expressão nos lembra, parece robô, fantoche, aquilo que eu havia dito, mencionado anteriormente. Mas conduzido, vamos usar uma expressão melhor. Qualquer religião nos apresenta essa teoria. Somos conduzidos por um ser superior. Somos conduzidos por um ser superior. E essa condução é justamente a providência divina. Então, a providência divina, ela não é algo exclusivo da Igreja Católica ou algo exclusivo para os cristãos. Não. Qualquer igreja, independente da denominação religiosa, nos apresenta a providência divina, exceto o ateu. O ateu, ele acredita que você é responsável unicamente pelos seus atos. Unicamente. Não há nem 0,5% de ação de um ser superior diante dos seus atos. Agora, qualquer outra religião alimenta, acredita na providência divina. Verdade. Tem muita gente agradecendo, dizendo que foi maravilhosa a formação, padre, que aprendeu muito, que é muito esclarecedora, que mais pessoas deveriam assistir. Tá? Muita gente mesmo parabenizando o senhor pela explanação. Eu já tinha, o padre me mandou a formação antes, e até eu ajudei ele a montar a apresentação, gente, e eu já estava super empolgado para essa formação, porque de fato eu também me impressionei bastante. Guarda, olha, o Jean, teve uma pergunta agora, bem interessante. Guarda ela para que eu possa responder depois. Vamos lá. Posso devolver meu dízimo em forma de uma caridade ao necessitado? Muito boa essa pergunta. Excelente. Vamos lá. Mais uma vez aqui. O documento, não me lembro qual parágrafo, mas ele diz: o seu dízimo é devolvido na sua igreja, na sua paróquia, na paróquia onde você participa. Hoje não há mais a pertença geográfica. Eu me sinto acolhido na paróquia, atravesso a cidade para ir naquela paróquia do outro bairro. Então, a pertença é afetiva, né? Afetiva. Então, o seu dízimo, ele deve ser devolvido na paróquia onde você participa, na paróquia onde você vive a sua fé. E daí o documento diz:
E outras obras de caridade? Outras obras de caridade. Como o próprio nome diz, são obras de caridade. Obras de caridade. Não o dízimo. O dízimo serve para ajudar a tua igreja no processo de evangelização. As outras obras que não são desmerecidas, claro, não são desmerecidas, elas devem ser também assumidas. Uma cesta básica, um pobre, um auxílio, uma ajuda a uma comunidade de vida, a uma TV católica, a uma revista que evangeliza, claro. Mas isso não jamais substitui meu dízimo. O meu dízimo deve ser levado, trazido na igreja, na paróquia, na comunidade onde eu vivo a minha fé. E isso não é parágrafo 49, isso, muito obrigado, não me lembrava. Parágrafo 49. O documento 106, vamos ver. E hoje, padre, mesmo que você esteja viajando, que você esteja, essa semana eu não tenho como ir para a paróquia, as paróquias disponibilizam Pix, conta bancária, a pessoa pode fazer, botar no automático, já agendar as transferências, né? Aqui, o dízimo é paroquial, sou eu que estou dizendo, são os bispos. Sua contribuição se faz na sede da paróquia, ou da comunidade, ou setor da paróquia em que o fiel participa, conforme as determinações da igreja particular. E com isso, o dízimo se distingue de doações feitas a outros tipos de comunidade, associações, meios de comunicação e etc. Uma coisa que às vezes tem padres aqui na sala, e uma coisa que às vezes eu questiono eles, que eles sempre me trazem a questão, por exemplo, dos santuários, das TVs e tal, né? E aí trazem como um problema para a relação do dízimo. E aí eu sempre falo para eles o seguinte: qual é a importância dessas instituições, e dessas TVs, e desses santuários na vida dessas pessoas, e o quanto elas podem estar se sentindo mais pertencentes a estes lugares e a essas instituições do que a própria paróquia onde ela vai. A própria paróquia, claro. Então, do que a própria paróquia. Muitas vezes a culpa não é, por exemplo, eu conheço muita gente que não era, era um zero à esquerda, aí vai numa peregrinação lá em Aparecida e a pessoa volta para o bairro dela transformada. Ela volta para a cidade dela e ela tem uma experiência com Nossa Senhora e ela se converte lá, e aí ela volta para a paróquia dela, mas ela não consegue viver essa mesma marca de experiência na paróquia. Ela não é acolhida direito, a celebração da missa, tudo é diferente do que ela viveu lá, ela não consegue viver a mesma experiência. O que leva a pessoa a fazer isso? Eu vou ajudar o santuário, claro, porque aquilo marcou profundamente a vida dela. O dízimo tem muito a questão de pertença. Você vai à casa do teu pai e da tua mãe, não é a tua casa mais. Você é casado, tem seus filhos, mas percebe que é uma semana, aquela luz está queimada. Você se sente pertencente àquela família, àquela casa, é da família. O que você faz? Você, claro, vai lá, compra, adquire uma nova lâmpada e troca. Assim também o dízimo. Então, esse é um âmbito também que tem que ser bastante trabalhado. O compromisso, a sensação de pertença. Eu tenho que me sentir pertencente à minha comunidade. Verdade. Tem uma aula, gente, no nosso canal no YouTube, eu não sei se ela já está disponível, o Marcos pode me responder, que é uma que eu falo sobre secretaria paroquial como instrumento de evangelização, mas nessa aula eu falo sobre algo importante que as empresas usam e que nós, igrejas, deveríamos aprender muito, que é sobre a experiência do cliente. No mercado secular, é tão interessante que no mercado secular existem literaturas que aprofundam sobre como as empresas se relacionam com o cliente a partir de uma experiência. E é tão interessante porque, se no mercado secular se dá valor a isso, nós, na igreja, deveríamos dar muito mais valor. E a gente não dá. A gente acha que as pessoas têm
a obrigação de entender o jeito bruto, por exemplo, que uma secretária atende, que um agente de pastoral atende. A gente acha que toda pessoa que chega lá, eu falo nessa formação, que às vezes o dia que essa pessoa está chegando na igreja é o dia. É o dia, é aquele dia que era o único dia que a gente teria para ajudar ela e a gente destrói tudo. Ô, Jean, e aí não é só questão do dízimo. O dízimo, como disse, é consequência. A sensação de pertença me faz voltar à minha comunidade, me faz a pertencer mesmo àquela paróquia. Então, vamos lá. Encontramos muito isso num casamento, numa missa de sétimo dia. A pessoa nunca vem, nunca vem. Quando chega, ela não se sente atraída, ela não se sente pertencente, ela se sente uma ovelha fora do redil, fora do rebanho. Claro, nunca mais vai voltar. Então, a questão da acolhida, de fazer com que o outro se sinta pertencente, não é meramente visando o dízimo, mas é evangelizar, é evangelização, é evangelização. Por eu me sentindo acolhido, eu quero fazer parte daquela comunidade, eu quero pertencer àquela comunidade. E como consequência, me torno, abraço o compromisso de ser dizimista. Verdade. Se eu estou interessado só no bolso dela, eu sou mercenário, não missionário. Claro, claro, óbvio que não. Sem dúvida, um mercenário, Né? claro. Se eu estou interessado no dinheiro dela, eu sou mercenário, não missionário. Né? Eu passo a ter eu sempre falo isso nas aulas aqui do curso sobre isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes a gente faz e aí entra na maturidade humana de a gente de fato reconhecer quando nós estamos interessados no dinheiro dos outros. Porque muitas vezes a gente faz de bom moço, não, é pela evangelização, mas no fundo nós estamos observando quanto a pessoa dá, a gente fica observando uma série de elementos ali que são muito mais financeiros do que, de fato, a experiência que aquela pessoa tem com a comunidade, com Deus, a preocupação de ela se sentir profundamente amada por Deus, que é isso que vai garantir que ela faça a sua contribuição, a sua partilha do dízimo. Sobre o dízimo mirim, padre, as pessoas estão perguntando um pouco sobre isso, né? O que o senhor tem alguma experiência? Como é que o senhor vê o trabalho do dízimo com as crianças? O dízimo, no Antigo Testamento, o dízimo era consequência do meu trabalho, fruto do campo, da lida, enfim. Por isso encontramos o dízimo anual. Então, o dízimo era visto como gratidão a Deus pela colheita. No Novo Testamento, o dízimo continua também neste sentido. Para a igreja que nasce, para a igreja cristã, também o dízimo como ação de graças, mas fruto da tua renda, do teu trabalho. Aí, a partir disso, então, temos uma série de questionamentos. Padre, o dízimo é individual, o dízimo é da família, enfim. Ele pode ser da família, desde que todos aqueles que trabalham colaborem com a sua parcela. Criamos um valor único e entregamos o dízimo da nossa família. E a criança? A criança não há trabalho, a criança não há renda. Se não há renda nenhuma, ela nada leva ela, ou deve levá-la a ser dizimista. Mas o pai colabora mensalmente. E daí muitos, então, chamada mesada, né? Muitos pais acabam optando e, vamos lá, obrigando, impondo, para desde pequena educá-la, formá-la. O que eu concordo sem importar o valor, mesmo que seja aquela moedinha semelhante à viúva mencionada por Cristo, mesmo que seja aquela moedinha, mas que seja não por imposição ou obrigatoriedade. Não por imposição ou obrigatoriedade. O pai só vai dar a mesada se você tirar 10% e levar à igreja. Eu acho que a ideia do projeto do Dízimo Mirim, ou Dízimo Kids, ele é uma experiência pedagógica. Ela pode ser pedagógica, mas a criança precisa ir vivendo isso numa liberdade, algo que seja tranquilo, né?
Acho que o padre fez a explanação ali sobre essa ideia de que a gente dá obrigatoriedade, da imposição, e querendo ou não, eu acho que a gente vem num histórico, padre, dentro da igreja, em que há algumas gerações atrás, a minha geração já não é essa, mas a geração dos meus avós, dos meus bisavós, as coisas relacionadas à religião, elas eram meio que impostas, né? Elas eram... Preceito. Se vivia a religião meramente por preceito. Meramente por preceito. Então, isso acaba, eu vejo que às vezes o nosso comportamento evangelizador é esse, né? Nós acabamos projetando a evangelização e como nós evangelizamos muito baseado nessa obrigatoriedade, nessa coisa. Eu não consigo olhar e uma vez eu vi uma frase do padre José, que é da Diocese de Cachoeira de Itapemirim, ele disse assim: evangelizar é um ato de delicadeza com as pessoas, né? E quando eu ouvi essa frase, eu disse, gente, eu acho que é a frase que mais me faz refletir sobre como nós devemos evangelizar. Porque se evangelizar é um ato de delicadeza, eu vou ter que tomar muito cuidado em tudo que eu for falar e fazer com alguém, né? Então, isso é eu acho bonito, só para complementar o que você está dizendo, bonito quando você vai a Aparecida, você ouve aquele slogan, né? Acolher também é evangelizar. Eu acredito muito nisso, Acolher também é evangelizar. Sempre digo aqui para o meu povo, acolher aquele que vem pela primeira vez, aquele que vem para a missa de sétimo dia. Talvez o que precisamos é mudar um pouco o conceito de acolhida para nós. Como acolher? Sirvo na pastoral sempre quando vem um dizimista novo e me pergunta qual o valor ele deve devolver, eu respondo o que o seu coração mandar. Eu estou correto em falar isso? Não apenas o que o seu coração mandar, mas dizer, olha, o dízimo, biblicamente falando, é fruto do trabalho. Não é uma mera colaboração, porque senão meu coração pode mandar a dar R$1 e dizer, é uma moedinha, é meu dízimo. Então, você tem que conscientizar primeiro, Eu acho que a experiência de gratidão, né? Quanto você é grato a Deus? É fruto do teu trabalho, a tua prova da tua gratidão a Deus. Nas missas da partilha que eu celebro, eu costumo dizer, Deus lhe dá saúde, Deus lhe dá o trabalho, a força para o trabalho, o teu dízimo eu muito obrigado, pois eu reconheço que tudo vem das mãos de Deus. Tudo que tenho vem das mãos de Deus. Então, trabalhar essa consciência. O que precisamos é fazer com que nossos católicos tenham essa consciência. O meu dízimo como fruto do meu trabalho, mas como forma de gratidão, agradecimento. Padre, muito obrigado por estar conosco. É uma alegria ter o senhor essa primeira vez, né? E com certeza não será a última, viu? Já quero lhe dizer. E muito feliz de toda a parceria que a gente tem aí trilhado nesses últimos meses, né? É uma alegria estar próximo do senhor e foi muito bom mesmo. Acho que a gente encerra com chave de ouro. E vamos para os nossos avisos paroquiais, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar, eu vou passar no chat, pode ser? Pode, padre. Eu resido, sou pároco em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou na paróquia São Pedro Apóstolo, ok? Então, 67. Aqui está o meu WhatsApp. Correto. Qualquer dúvida, pode mandar. Não prometo responder a todos de uma única vez, mas pode mandar, pode perguntar, ok? Aquilo que eu puder. Também, padre, queremos formar a pastoral do dízimo na diocese, na paróquia, enfim, aquilo que eu puder fazer, aquilo que eu puder ajudar. Ok? Legal. Gente, vamos lá. Respondendo algumas perguntas ali, então, o documento de Aparecida tem para vender no site das edições. O meu livro tem no site da Dominus, dominuscomunicação.com, tem a loja lá, você pode adquirir. Eu esqueci de mencionar, está ao meu lado, esse livro é excelente para organização e estruturação ou reestruturação da pastoral do dízimo na paróquia. Excelente, vale a pena.
O padre, eu acho que o padre Adailton é o cara que mais compra livro da Dominus aqui, é ele. Acho não, tenho certeza. Agora eu acho que ele já comprou quase 300 livros para a arquidiocese lá, então ele tem promo. Eu acho que ele gostou, porque ele está vendendo um monte É lá. muito bom. Eu coloquei, desculpa, só esclarecendo, eu coloquei Miorim. Miorim é meu sobrenome. Meu primeiro nome é Adailton. Adailton Miorim. Por isso que eu coloquei Miorim e o Jean me chamou de Adailton. Vamos dizer, quem que é esse padre? É porque eu confesso que eu vivo esquecendo esse sobrenome, viu? Eu falo Mirion, Aqui o pessoal me conhece pelo sobrenome apenas. mas então tá. Gente, o programa de mentoria Dízimo e Evangelização, turma nova, dia 3 de agosto, está começando. Então, eu recomendo que você corra lá para fazer as suas inscrições. A gente tem 30 vagas para 30 paróquias. Por que é só esse número? Porque eu acompanho cada paróquia 2 vezes, pelo menos. Então, eu sou uma pessoa só, e aí eu tenho que organizar minha agenda para atender cada paróquia individualmente, tá bom? Então, você pode chamar lá no WhatsApp, eu mandei mensagem para os coordenadores hoje e também para os padres ontem falando sobre isso. Todo o material do programa da semana da Pastoral do Dízimo a gente manda lá nos grupos. Quem não está no grupo e está aqui, chama lá no Zap a Ana, no atendimento, que ela manda o link para você e você se inclui lá no grupo, porque, por exemplo, a apresentação do padre eu mando no grupo, as aulas a gente manda lá. As aulas já estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Dominus.evangelização, se inscreva lá e já está disponível. Eu vou já adiantar uma coisa para vocês aqui, que eu iria passar lá no grupo, mas eu vou colocar aqui. Seguinte, eu vou dar mais tempo para vocês assistirem essas aulas, então eu vou liberar para vocês até dia 1º de agosto essas aulas, e o outro detalhe, vou liberar todas as aulas das semanas anteriores, então as 4 semanas anteriores, todas elas que não estão disponíveis, nós vamos liberar para vocês assistirem, tá? Então, tem várias aulas aí disponíveis, então a gente vai liberar lá no canal, e fiquem ligados, assistam lá, tem muita formação disponível, tá bom? Tradução. Não saiam dos grupos, que a gente continue enviando material. Uma coisa importante, você está no grupo e quer sair porque acabou a semana, não saia. Por quê? Porque vai ter coisas que a gente só vai mandar lá, não vai mandar no site, por e-mail, nada disso. Então, fique ligado, continue no grupo, a gente não manda GIF de bom dia, de boa noite, a gente só manda coisas importantes, vocês já perceberam isso. Então, fique ligadinho lá nos grupos também, tá certo? Um abraço a todos, padre, muito obrigado mais uma vez pelo seu compromisso aí conosco. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Tem muita gente que participou de todas as aulas, fiel aqui, e eu fico impressionado com a fidelidade de pessoas que estão toda semana conosco. Na quinta-feira, um detalhe, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem programa no Oceano. O que é o programa no Oceano? É um programa de formação da Dominus, com aulas semanais. Só sobre o dízimo? Não. Sobre marketing digital na evangelização, sobre gestão pastoral, atendimento, vai ter aulas sobre voltada à catequese, a gente traz convidado, é bem legal. Paga alguma coisa? Nada, de graça, só vir assistir. Única coisa, você precisa estar ligadinho nas redes sociais, acompanhando tudo que a gente manda para lá, e você pode se inscrever também nessa página que a gente mandou ali, vai mandar no grupo para vocês se inscreverem, que aí vocês recebem um link antecipado para assistir, tá certo? Formação não falta, né, padre? A gente ama dar formação aqui na agência, ama trazer gente para falar. Eu acho que é porque o fundador da Dominus fala pelos cotovelos, então a gente... dizem que vai seguindo, né, os exemplos, então tá explicado o negócio. Gente, brigadão. Jean, bom trabalho, a Dominus, parabéns pela iniciativa, e a você, que bom que você está aqui, esteve conosco durante essas 2 horas quase, olha aí, aqui quase 9 horas da noite, aí já quase 10, né? Sinal que você se compromete com a sua comunidade, quer ajudar, colaborar na evangelização. Bom trabalho, povo de Deus! Avante!